Olá, crianças queridas! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Daniele e sou professora do 3º ano da Rede Futuro VIP. Hoje, a nossa aula será de revisão para a AV2. Iremos rever todo o conteúdo já estudado para fazermos uma avaliação bem bacana. Então, prepare-se que vamos começar. Revisão para a AV2. Vamos relembrar. Valor posicional. Está na apostila 1, página 11, unidade 1. O valor posicional de um número é determinado pela ordem que ele ocupa no número. Você já notou que alguns números possuem os mesmos algarismos e mesmo assim são diferentes? Vamos observar agora um exemplo disso. Os números 537 e 753 possuem os mesmos algarismos, porém a ordem que eles ocupam são diferentes. Veja o quadro de ordens, o quadro 1 e o quadro 2. No quadro 1, o número 537 é representado nas seguintes ordens: 5 centenas, 3 dezenas e 7 unidades, onde 5 centenas é igual a 500, 3 dezenas é igual a 30 e 7 unidades é igual a 7. Agora, vamos ver o valor dos algarismos do quadro 2, do número 753. Vamos lá. 7 centenas, 5 dezenas e 3 unidades, onde o 7 é igual a 700, 5 dezenas igual a 50 e 3 unidades é igual a 3. E assim, podemos perceber que, embora todos esses números possuam os mesmos algarismos, todos têm valores diferentes. Isso porque cada algarismo ocupa uma ordem, determinando assim o seu valor. Adição com troca ou reagrupamento. Você irá encontrar esse conteúdo na apostila 1, unidade 2, páginas 29 e 30. Adição com trocas ou reagrupamento é a ideia de acrescentar uma quantidade à outra. Podemos calcular esse tipo de adição utilizando o material dourado ou o quadro de ordens. Vamos observar o exemplo a seguir. Júnior tem 19 carrinhos e Pedro tem 17. Quantos carrinhos eles têm juntos? Vamos, primeiramente, representar essa adição com material dourado. Então, temos o resultado de 2 dezenas e 16 unidades. Mas nós podemos trocar, né? Dessas 16, vamos pegar 10 unidades, trocar por uma dezena. Então, ficará 3 dezenas e 6 unidades. Agora, vamos calcular utilizando o quadro de ordens. 9 mais 7, 16. Coloco 6 na ordem da unidade e vai 1 lá para a ordem das dezenas. 1 mais 1, 2, com 1 que foi 3. Os dois juntos têm 36 carrinhos. Dobro e triplo.
Você encontrará este conteúdo na apostila 1, páginas 64 e 65 da unidade 3. Para encontrarmos o dobro de um número, basta você multiplicar determinada quantidade por 2. Como o próprio nome já diz, dobro é o mesmo que dobrar, duplicar, ou seja, multiplicar por 2. Vamos ver o exemplo a seguir. Em uma caixa há 35 barras de chocolate. Para distribuir igualmente para os meus amigos, precisarei do dobro dessa quantidade. De quantas barras de chocolate eu irei precisar? Para calcularmos o dobro dessa quantidade, devemos multiplicar 35 por 2. 2 vezes 5, 10. Coloco 0 e vai 1. 2 vezes 3, 6. Com 1 que foi 7. Eu irei precisar de 70 barras de chocolate. Para calcularmos o triplo de um número qualquer, devemos multiplicar esse número por 3. Utilizamos a tabuada do 3 para acharmos o triplo. Triplo é igual a 3 vezes. Vamos ver um exemplo. Em uma árvore, encontrei 12 maçãs verdes. Para distribuir a mesma quantidade para os meus primos e todos receberem a mesma quantidade, precisarei do triplo dessas maçãs. De quantas maçãs eu precisarei? Para achar o triplo, eu deverei multiplicar a quantidade que eu tenho, que são 12 maçãs, por 3. Assim, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Eu precisarei de 36 maçãs verdes. Horas, minutos e segundos. Você poderá encontrar este conteúdo na apostila 1, páginas 83 a 88, unidade 4. Observe o relógio a seguir. Esse é o relógio analógico. Ele possui 3 ponteiros. O ponteiro pequeno indica as horas, o ponteiro maior indica os minutos e ainda há o ponteiro mais fininho, que marca os segundos. O relógio analógico é numerado do 1 ao 12, por isso é necessário indicar as horas, se é pela manhã, se é à tarde ou à noite. Esse é o relógio digital. A maioria dos relógios digitais mostram as 24 horas do dia. Vamos relembrar? Um dia tem 24 horas. Uma hora possui 60 minutos. E um minuto possui 60 segundos. Composição e decomposição de números em 4 ordens. Vocês poderão consultar esse conteúdo na apostila 2, páginas 9 e 10, unidade 5. Os números que possuem 4 ordens fazem parte dos milhares. E nós podemos decompor esses números de 2 maneiras: pelo nome de suas ordens ou pelo valor posicional de cada algarismo. Veja, João comprou um computador
que custou R$ 2.318. Nós podemos decompor o número 2.318 em ordens ou em unidades. Em ordens ficará assim: 2 unidades de milhar, 3 centenas, 1 dezena e 8 unidades. Nessa forma de decomposição, utilizamos o nome de cada ordem. Ou podemos decompor em unidades. Observe: 2.000 mais 300 mais 10 mais 8. Nesse, utilizamos o valor posicional de cada algarismo. Retomando a subtração. Esse conteúdo poderá ser consultado na apostila 2, páginas 27 e 28 da unidade 6. Então, crianças, vamos lembrar que para a subtração usamos a ideia de diminuir, subtrair, tirar, separar e também a ideia de diferença. Os termos da subtração também recebem nomes. São eles: minuendo, subtraindo, resto ou diferença, nessa mesma ordem. E devemos lembrar que, assim como na adição, devemos organizar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e milhar embaixo de milhar. E atenção, crianças! Sempre que o algarismo do minuendo for menor que o algarismo do subtraendo, devemos realizar uma troca com a ordem vizinha. Veja o exemplo a seguir. Em uma excursão, 147 crianças se inscreveram, mas 18 faltaram. Quantas crianças participaram da excursão? Vamos fazer a subtração para descobrir o resultado? Como 7 é menor do que 8, devemos fazer a troca com a ordem vizinha, que nesse caso é o número 4. Então, levamos uma dezena para o 7, onde ficará 17. E o 4 agora irá valer de 3. E continuamos com a subtração. 17 menos 8, 9. 3 menos 1, 2. E 1, não tenho nada para tirar, fica 1 mesmo. Adição e subtração, operações inversas. Vocês podem consultar na apostila 2, página 29, unidade 6. As operações inversas da adição e subtração, além de verificar se o resultado da outra está correto, serve também para auxiliar a descobrir o número desconhecido que não seja o resultado. Vamos utilizar o exemplo da questão anterior. Agora, faremos a operação inversa, que é a adição, para conferir se a subtração está correta. Para fazer a operação inversa, utilizamos o resultado e fazemos a adição do resto ou diferença com subtraindo. Se o total for igual ao minuendo,
significa que a operação está correta. Para conferir se uma adição está correta, aplicamos a operação inversa, que é a subtração. Assim, temos 237 mais 122, que é igual a 359. E agora, fazemos a operação inversa da adição, que é a subtração, para conferir se está correta. Pegamos o total da adição e subtraímos por qualquer uma das parcelas. Estará correta se o resultado da subtração for igual a uma das parcelas. Irei conferir utilizando duas contas, cada uma referente a uma das parcelas da adição. O algoritmo da divisão é um método utilizado para dividir um número por outro, obtendo o quociente como resultado. O algoritmo da divisão é composto pelo dividendo, divisor, quociente e pelo resto. Vamos agora observar o desenvolvimento do algoritmo da divisão. Então, vamos dividir 25 por 5. É só pensar na tabuada de 5, qual o número que eu multiplico por 5, que terei resultado 25. Isso mesmo, é o 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. 25 menos 25, 0. E esse é o algoritmo da divisão. Multiplicação e divisão. Operações inversas. Você poderá encontrar esse conteúdo na apostila 2, páginas 54 e 55, unidade 7. Assim como a adição é a operação inversa da subtração, a multiplicação é a operação inversa da divisão. Agora que já relembramos o algoritmo da divisão, vamos relembrar a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Para calcular a operação inversa, pegamos o quociente e multiplicamos pelo divisor. O resultado terá que ser idêntico ao dividendo. Dando o resultado idêntico ao dividendo, significa que a conta está correta. Medidas de comprimento. Você poderá consultar esse conteúdo na apostila 2, páginas 64 e 65, unidade 8. Agora, vamos rever as unidades de medidas de comprimento não padronizada. São medidas que não apresentam um padrão para todos, pois cada pessoa tem um tamanho de palmo, pé, passo e polegada. E por hoje é só. Um beijão para vocês. Até a próxima. Fiquem na paz. Tchau.